nome é Richelle, sou projetista aqui da FAFERJ, Saúde Mental. Trouxe aí a galera, né, para apresentar um pouquinho do projeto, como fazemos projetos de projeção. Então vamos começar a conversar um pouquinho, né? Sou graduando em Psicologia pela Uniswan. Estou aqui, né? Trouxe essa galera linda aí, né? Com a diversidade até mesmo de outros países, para conversar um pouquinho sobre arquitetura urbanista no que eles estão trazendo aqui para o Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho com o Felipe, nosso professor. Fala um pouquinho aí, Felipe, para nós sobre isso. Maravilhosa apresentadora. Obrigado pelo Linda. Eu sou o Felipe Torres, sou arquiteto urbanista e sou professor universitário também. Faço parte desse projeto que a gente está implementando junto com o apoio da FAFERJ, que chama Entre Degraus. Também a gente vai falar com essa professora linda, né? Que veio lá do Uruguai. Nós estamos, a FAFERJ, a favela está exportando gente importante. Então, para que o Rio de Janeiro se sinta bem acolhida, e ela também, né, como uma imigrante, que ela seja bem-vinda aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho com a nossa professora Ana, lá do Uruguai? Obrigada, eu estou amando o Rio de Janeiro. Eu sou Ana, sou uruguaia, arquiteta, urbanista também, e eu trabalho com o urbanismo e o direito à cidade das mulheres, né, desde uma perspectiva feminista. É um pouco isso que eu faço, mas agora estou fazendo parte desse projeto também, só que eu trouxe a minha perspectiva junto, né. Também trouxemos nosso professor, né, Pedro. Ele vai falar um pouquinho sobre essa urbanização. Na verdade, eu sou permacultor, né? Fiz algumas oficinas, né, durante um período aí da minha vida, trabalhando com essas possibilidades, tanto de arquitetura, da parte de arquitetura, de projetos de arquitetura mesmo, quanto a parte de urbanismo mesmo, de ecovilas, a parte de construção, de autoconstrução também, né? Eu acho isso muito interessante de ser trazido, retornado, na verdade, para as comunidades que são saberes tradicionais, né? Que foi muito perdido assim, ao longo do tempo. Eu tenho 32 anos, sou arquiteto urbanista, né? E sou mais dessa área da bioconstrução, né? Também nosso professor Ricardo, né? Ele vai falar também um pouquinho daquilo que a gente está tentando construir aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, sou Ricardo Paixão, arquiteto urbanista também, professor universitário, como a Richelle falou, doutorando da UFRJ no programa de urbanismo. Bom, é isso, assim, a gente está com esse projeto que a Ju vai falar daqui a pouco um pouco mais, e junto com a Richelle, que a gente pretende trazer um pouco mais de acessibilidade, de direito à cidade, de dignidade mesmo para o espaço urbano, que não seja no eixo Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Para as pessoas que constroem essa cidade todo dia, que são exploradas todo dia e que não têm direito de uma rua limpa, uma rua convidativa, um espaço de convivência como a gente encontra para os turistas do Rio, né? Na verdade, como a gente encontra para as pessoas que não moram aqui. Mas o que a gente quer pensar, na verdade, em nós construímos a cidade, né, todo dia. E acho que estar aqui na FAFERJ hoje, começando esse projeto, é muito significativo, muito simbólico, muito importante. E estou muito feliz e muito grato pela oportunidade. Também com a nossa professora Juliana, que veio da Argentina. Muito obrigada, Richelle. Estou muito agradecida com você que me trouxe até aqui. Eu sou Juliana Nieva, arquiteta da Argentina. Eu já moro há vários anos aqui no Rio de Janeiro, mas trabalhei na Argentina em bairros populares, o que são as favelas lá. Tenho muita experiência e tenho agora muita curiosidade e interesse de trabalhar aqui com projetos comunitários, com a ideia de fazer cidade. A gente somos todos colegas do programa de pós-graduação em urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e conversando, tendo esse interesse por fazer alguma coisa com as ferramentas que estamos aprendendo na universidade pública. A gente se reuniu aqui com você, com todos eles que se apresentaram agora, com a ideia de fazer cidade nesses territórios esquecidos, né? Como falou você. Então, eu acho que muito simbólico, que como também falou Ricardo e como vocês confirmaram, que é muito simbólico se reunir, começar a projetar, aproveitar aqui as oportunidades que nos dá a FAFERJ, e justo no mesmo dia surgiu esse podcast, uma surpresa para a gente. Maravilhosa. Mas acho muito maneiro, e é isso. Espero que seja um 2026 com muitas coisas boas. A gente tem esperança, temos expectativas grandes, queremos aproveitar, principalmente colocar em prática o conhecimento. Eu venho agradecer vocês, né? Vamos deixar aberto aqui rapidinho o podcast para poder, né, a gente explicar um pouquinho do projeto, e que cada um que vai assistir ou está assistindo, não sei se o podcast agora da FAFERJ está ao vivo, né? Que às vezes fica ao vivo. Então nós vamos falar um pouquinho do nosso projeto. Eu me coloco como a FAFERJ, o nosso projeto, porque a gente está desmiuçando ainda para poder trazer mais gente do Rio, né? Das favelas, para que a gente não fique toda hora falando que a favela não tem mais uma direção, e trazendo uma vitalidade, né? Um recomeço, para que a gente possa recomeçar através desse projeto, que conseguimos fazer uma coisa ampla e melhor, para tirar aquela visão de pobreza, aquela tristeza, humilhação, né? E que a gente possa crescer mais. Aberto para quem quiser falar. Eu vou começar e aí continuar. Quero você. Vamos falar, Ju, sobre o Entre Degraus. Sim. Como que começou, como se desenvolveu? Vou aproveitar, o projeto se chama Projeto Entre Degraus, podem nos encontrar em nosso Instagram. Ainda estamos começando e vamos precisar de todos vocês para que esse projeto seja feito. Vamos precisar de doações, de visualizações, de acompanhamento da sociedade em geral, porque não se pode fazer esse tipo de projeto comunitário sozinhos. Então, aproveito para fazer esse convite para nos acompanhar, Projeto Entre Degraus. A gente iniciou ano passado. E é isso, você quer continuar? Eu não tenho problema de ir interagindo assim. O projeto ele começou principalmente como um incômodo nosso, né? De como que a gente transformava ou usava o conhecimento que a gente estava desenvolvendo na academia na realidade, né? Com os cidadãos, com as pessoas que usam e que estão na cidade todo dia. E aí, eu e a Ju, a gente teve, junto com a Richelle, né? Os três, começamos inicialmente, tentando, principalmente, acho que o fundamento principal do projeto Entre Degraus é convocar, trazer, recuperar essa relação do cidadão com a cidade. Da pessoa que utiliza o espaço público de uma forma cuidadosa, atenta, né? E entendendo mesmo como um espaço de todo mundo. E isso começou a gente trazendo os alunos para a própria FAFERJ, né? Para conhecer esse espaço aqui, foi o primeiro passo. Sim, a gente recebemos aqui os alunos da Uniswan como primeira atividade. Foi uma oficina
muito boa, eu acho que foi muito boa porque eles saíram felizes e isso foi o mais importante. A gente tenta, através de atividades artísticas, comunitárias, atividades que oferecem a mesma arquitetura, né? Como uma forma de entender a cidade. É uma questão complexa porque a cidade é grande, tem muitas coisas que entender, que aprender. E é trazer, como falou Richelle, mais perto a favela da gente, né? Porque às vezes às vezes sempre são territórios esquecidos. Tem pessoas que querem estudar, tem pessoas que querem avançar na vida e precisam... E até um incentivo, né, para quem já desistiu até de fazer uma faculdade, né, Ju? Exatamente. A ideia é promover que o arquiteto, não só o arquiteto pode ser arquiteto para edifícios, para clientes privados, mas também está o arquiteto para a cidade, né? Para construir a cidade existe o arquiteto comunitário e isso é o que a gente quer começar agora, tipo um escritório de arquitetura para os territórios esquecidos. E eu acho que vai além também do território, mas eu acho que para a gente que é professor, perceber também de levar a arquitetura comunitária para os nossos alunos, que muitas vezes não é um assunto tão abordado assim na academia, que a gente encontra mais nas pós-graduações, onde as pessoas têm esse interesse, e por isso elas vão escrever o projeto dela em relação, às vezes, às favelas, aos territórios marginalizados, mas na verdade a gente precisa ter isso desde a faculdade, né, para que mais alunos possam entender as possibilidades de trabalhar com arquitetura comunitária. Em 2025, nós tivemos no Rio o primeiro Encontro Nacional de Arquitetura Comunitária, que infelizmente teve muito pouco aluno. A gente tinha muito profissional, né, de todo o Brasil, mas muito pouco aluno, principalmente da UFRJ, onde sediou, né? Então isso mostra mesmo que a gente precisa se preocupar da arquitetura comunitária, ocupar mais espaços e destaque mesmo, né? Então, participar de editais, estar aqui, estar no Instagram e participando de congressos, encontrando... E ocupar, né, Ricardo, todos os espaços, né? Todos os espaços possíveis, exatamente isso. Sim, tem uma coisa que lembrei agora, na Argentina, não neste governo que acabou com as obras públicas, mas sim no anterior, teve muitos editais, organismos internacionais ajudando na urbanização de bairros populares, mas o que faltava, mas faltava ainda muito mais profissional que tenha território, que tenha conhecimento sobre como trabalhar com a infraestrutura urbana, sobre como trabalhar com as comunidades. Essa falta de conhecimento também é uma fraqueza de nossa profissão, por isso eu acho importante que a gente aprenda, porque a gente se formou, eu já me formei há uns 10 anos, e todo esse tempo foi uma caminhada de pura aprendizagem, porque a gente não se forma na faculdade tendo esse conhecimento aberto para trabalhar em obras públicas, para urbanizar as favelas. Realmente é um aprendizado assim, autodidacta que a gente tem que fazer. Então eu acho que também é uma boa oportunidade de fazer divulgação desse tipo de arquitetura, para que quando tenha obras públicas, porque aqui está tendo agora muitos editais, Minha Casa Minha Vida, entidades, tem muitos projetos assim a nível cultural também, que é interessante ter as ferramentas técnicas para poder agir bem e aproveitar esses editais como tem que ser, né? Para o povo, para a comunidade. Então, é importante que essa linha de arquitetura cresça ainda mais. E, Ju, e o projeto Entre Degraus é um outro compromisso, né? Uma outra função, justamente também, como você está falando, contribuir para romper com esse estigma do território da favela como um território afastado, esquecido, invisibilizado, ou como um território que não pode ser adentrado, né? Que não pode ser melhorado, que não pode ser contribuído de alguma forma. E isso vem nos nossos alunos, né? A gente vê isso nos nossos alunos. Os alunos, eles não querem
por conta de várias questões culturais, né, eles não querem se debruçar sobre esse território, não querem trabalhar sobre esse território. E professor Felipe, eu reparei também que quando fizemos o grupo de extensão, né, a aula de extensão aqui pela FAFED, senti o desejo, né, que foi também serviu, vou puxar um saquinho pela psicologia, que serviu de terapia para os alunos. Também. É um calmante. E eles trouxeram, né, aquilo que estava profundo dentro deles, o sofrimento da comunidade, pela retratação, né, através dos azulejos pintados. Também ajuda também a saúde mental dos alunos, né, a revigorar e trazer uma energia. Aí eu queria perguntar, tem como alocar ou adicionar a psicologia através da arquitetura? Com certeza. É o que mais tem. Foi muito aí. simbólico, né, o resultado daqueles azulejos. Eu não sei se a gente contou sobre esse projeto, por isso eu faço uma pausa aí, um parêntese. Então deixar para o próximo podcast. Não, Dá para falar agora. mas eu conto. Porque foi a primeira atividade do projeto, acho que é importante. Foi muito Sim. rico, Foi demais. tocou até em mim. Os alunos, o trabalhar dos alunos que mexeu com mas a pintura, mas vamos ela contar, tem gente. essa possibilidade de Sim. deixar fluir Mas- o que está no nosso inconsciente. Né? Olha, dá para introduzir. eu vou fazer só a introdução, o parênteses e aí continuamos, mas a ideia foi o ano passado de deixar mais bonito alguns setores do bairro, né? Que era lá no Cordovil tem várias escadarias que são assim uma construção grande e significativa. São muitas escadas, muitos degraus. E aí a gente começou a conversar entre nós como podemos fazer e trabalhar, como iniciar, porque queríamos iniciar e não sabíamos como. Aí a gente topou, fizemos uma atividade, uma oficina, um trabalho de extensão, e a ideia era... Podemos fazer mais. Isso! E a ideia era pintar azulejos, sim? Os alunos. Que os alunos fizeram, e depois a segunda atividade que vamos contar aqui no podcast é ir a colar esses azulejos, fazer também no bairro mais, e as mensagens desses azulejos foram maravilhosos. E aí surge tudo isso. Para mim, sim, é a psicologia, porque a arquitetura comunitária é interdisciplinária. Isso era uma coisa que eu iria falar, né? O urbanismo, fazer cidade, não é coisa só de arquiteto. Não tem como pensar que somente o arquiteto vai ficar desenrolando sozinho isso. Tem que se envolver Desculpa pela sardinha que eu puxei. Não, mas eu acho ótimo. Eu Informação acho compartilhada. Isso, É uma tem boa que ser pergunta. pensado desde a psicologia, mas também desde outras disciplinas, né? Eu acho que o resultado dessa oficina que vocês fizeram foi tão valioso, porque ele pega várias questões, né? O que eu acho que tem um recorte muito específico dessa oficina é que ela foi logo após a chacina que a gente teve do 28 de outubro. Então, esse sentimento para as pessoas que moram em favelas estava muito forte, muito latente, muito desesperador. E para as pessoas que não moram em favela, mas que se importam com a cidade também, né? Então, acho que tem esse ponto que se juntar através da arte, né, também saúde mental, urbanismo, arquitetura. Esses azulejos, né, eles saem primeiro daquela nossa conversa, onde você falou, onde a Anice falou, onde nós falamos, onde falamos sobre política pública e sobre esses territórios que são tão marginalizados, se tornam tão violentos, né, e é o resultado de todas essas emoções, essas sensações que estão aflorando, né, neles e na gente também, quem se importa de verdade com o que o espaço da cidade pode fornecer para a gente. Então foi realmente muito tocante. Eu acho que tem um ponto muito chave que liga tanto o projeto de extensão quanto Entre Degraus e todos os projetos que a gente pretende fazer,
né? Que é tirar essa... Claro que a gente não consegue fazer isso sozinho, só o nosso projeto Entre Degraus, mas que é uma tentativa coletiva, assim, de todo mundo que faz arquitetura comunitária, mas é que quebrar esse ciclo de deixar esses territórios à margem cada vez mais esquecidos, né? E aí, quando a gente fala esquecido, não é só de não lembrar que não existe, mas é de não ter uma coleta de lixo, né? É do sistema esquecer, né? É da água encanada estar quebrada para não chegar para o esgoto, não ter uma saída, para a gente não ter um escoamento, da gente não ter um esgotamento, né? E aí se tem um corpo hídrico que passa pelas favelas, ele vai estar poluído e de praxe, e não só pela favela, mas também pelas outras localidades próximas, né? Mas normalmente esses lugares que não vão ter o acesso ao encanamento vai precisar fazer um desvio, seja para o esgotamento ou para algum tipo de fonte de água. Então, acho que tem essa necessidade, tanto do Entre Degraus, quanto da Richelle aqui, quanto da FAFERJ, quanto dos outros escritórios que trabalham com arquitetura popular, que é quebrar esse ciclo de deixar a cidade tão segregada, né? Porque a gente é uma coisa só, no final das contas, né? Então, se a gente segrega, a gente está liberando, né? Quem cala consente. Então, se eu tô quietinho vendo acontecer, é porque para mim tá ótimo, pode entrar e fazer chacina assim. Se eu não tô falando nada, se eu não tô me movimentando, se eu tô só quietinho, ou no máximo compartilhando stories, mas sem sair do meu quarto, gente, infelizmente compartilhar stories não vai mudar o mundo. Nota de repúdio. Verdade. Eu sinto que o Pedro quer falar alguma coisa. Pedro, nós já vamos fechar o podcast. Não, na realidade eu acho que é o grande papel do arquiteto que a gente meio que esquece, né? Porque essa coisa da arquitetura popular, que outro tipo de arquitetura a gente estaria fazendo, na verdade, né? E repensar também nessa coisa da interdisciplinariedade, né? E da necessidade realmente do arquiteto se colocar não como um agente puro, né? Ele, na realidade, ele é uma pessoa, um profissional de conciliação, né? Então como eu vejo... autoritário, que né? começa a abrir um leque, né? Não é tão vertical assim, disciplinas. né? Quem faz o projeto é todo mundo que Todo vai mundo, usar o projeto. exatamente. Tem a mesma voz, né? Aham, Tem o mesmo sim. E poder justamente de por decidir. isso que a gente estuda tantas coisas diferentes na Isso faculdade. também, é Por verdade. isso que é atravessado pelo gênero, pela permacultura, pela natureza, pela ecologia, por diversos aspectos da vida mesmo, né? Da habitação. Sim. Muito bom. Eu acho que por ser a primeira vez que a gente apareceu aqui no podcast, contamos várias coisas e vamos organizar, né? Para depois falar umas próximas vezes mais coisas do que a gente está pesquisando também, porque temos todas coisas diferentes, permacultura, religião, eu que faço organizações sociais, Segregação espacial, que é o meu estudo maior. E o feminismo. feminismo, tem temas muito interessantes, eu acho que temos muito conteúdo aqui, se vocês gostaram. E que é conteúdo de todo mundo. Todo mundo tem que estar discutindo Isso! Segue o nosso Instagram. Nosso Instagram, O Insta qual é? Projeto Entre Degraus, por favor. Projeto Entre Degraus. E estamos junto com a FAFERJ, porque somos favela. É isso.